paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovem aqui da cidade de Joinville. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Eu me chamo Valdir Floriano, presbítero da igreja, e estou aqui hoje para gravar essa pré-aula, que é a pré-aula de número 11, cujo tema é: a doutrina deve fazer parte do culto. Então nós estamos aí já desde o começo dessa lição vendo o que é doutrina, abordando de maneira mais aprofundada, principalmente nas lições que já passaram, e agora nós vamos ver como que essa doutrina se aplica no culto especificamente. O texto principal nos diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3 e o versículo 16. O resumo da lição nos diz assim: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as Sagradas Escrituras. E é exatamente isso que nós, da Assembleia de Deus, priorizamos. Que o culto seja um culto espiritual, seja um culto cristocêntrico e que, acima de tudo, a palavra de Deus tenha primazia, a palavra de Deus tenha prioridade. E assim, o corpo, a igreja de Cristo, é edificada. Aqui já na nossa introdução nós vamos ver o seguinte, ó. O culto é essencial na vida de um cristão. Olha só, enfatiza aí para o jovem que você lidera ou o jovem que você, professor, está ministrando, dando aula, enfatiza aí a importância de estar nos cultos. É bem sabido que muitos jovens, quando atingem uma certa idade, terminam ali o ensino médio, eles vão começar a frequentar a universidade, ou vão começar a fazer um curso técnico e começam a trabalhar, e com isso ele vai aos poucos se desconectando da igreja, mas enfatiza aí a necessidade deles estarem sempre que puderem, ou nos eventos, principalmente que a Almádio aqui na cidade de Joinville promove, estar presentes nesses eventos, porque isso gera uma edificação, isso gera também fortalecimento, porque nós primamos pela ministração da palavra de Deus. A palavra de Deus, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, sempre tem prioridade. E continuando, é nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível e as responsabilidades cristãs são cumpridas em parte. O louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. Então, daí a importância do jovem estar na igreja, o jovem estar na igreja cultuando, participando e desfrutando da comunhão, abração dos irmãos e assim fazendo com que o culto seja um culto interativo, onde a presença de Deus seja de fato sentida e manifestada através da ministração da palavra. O primeiro tópico nos diz assim: a ordem no culto. E o primeiro subtópico nós vamos ter a liturgia cristã. O vocábulo liturgia advém dos termos gregos leite, ou laos, que quer dizer povo, e urgia, que é trabalho ou ofício. Bom, a conotação sagrada desse termo, ela passa a ter o seguinte sentido: é um ofício religioso, ou seja, é aquilo que se realiza dentro do culto. Então, quando você participa de um culto dentro da igreja evangélica Assembleia de Deus, você percebe que existe ali uma regularidade, existe um padrão. Nas várias igrejas que nós temos aqui na cidade de Joinville e até pelo Brasil, você vai perceber, você pode frequentar vários cultos em diversos lugares, você vai perceber que existe um padrão litúrgico, ou seja, o culto tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então é um ofício, é algo que se realiza dentro das igrejas e esses ofícios, essas liturgias, elas servem para que o culto venha a ter uma ordem, para que o culto venha a ser organizado, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de processo, então isso precisa ficar bem enfatizado, tá?
ele foi aplicado, esse termo passou a ser aplicado dentro do contexto cristão, porque é uma expressão que significa um culto público, né, uma liturgia pública ou um ofício público. Então é o que se realiza dentro das igrejas, onde as pessoas que estão ali publicamente, elas manifestam o seu louvor, manifestam a sua adoração a Deus. E eu até gostaria de sugerir aí a você, professor, que você perguntasse aos seus alunos qual é a noção ou qual é o conceito que eles têm de liturgia, ou qual é a importância, qual é o pensamento, o que eles pensam a respeito da liturgia. E pergunte a eles também como é a liturgia dentro das igrejas e nos cultos que eles participam. Então você faça essa pergunta aí aos seus alunos, aí a sua classe. Você pode até sugerir que eles se reúnam em 2 ou 3, dependendo aí do tamanho, né, e da disponibilidade da sua classe, para que eles possam discutir ali como que é um culto, como que é uma liturgia de um culto dentro das Assembleias de Deus. De um modo geral, eu vou passar aqui uma listinha do que pode ter, claro que pode ter pequenas variações, mas ele tem que estar mais ou menos dentro dessa ordem aqui. Então tem que ter a oração, aquela oração que os crentes fazem de joelhos, antes de iniciar propriamente dito o culto. Tem que ter, aí abre, né, o culto, abre-se o culto com um louvor inicial. Geralmente pode ser, se tem uma orquestra instrumental ali, começa com uma orquestra. Se tem um grupo de louvor, começa com um louvor. A igreja toda se levanta e faz aquele período de louvor inicial. Em seguida, se passa para uma oração inicial. Depois, geralmente vai ter, convida o irmão para cantar 2 hinos da harpa. Depois vai ter a leitura da palavra. Depois vai ter a oração pelas necessidades. Depois vai se passar para o pastor para ele proceder com as apresentações. Depois vai ter um momento ali de confraternização, onde o grupo de louvor, o ministério de louvor, canta ali um hino, né, um cântico de celebração, e os irmãos se abraçam, se cumprimentam. Vai ter também o período da oferta, da contribuição com os dízimos e com as ofertas, que também faz parte do processo de adoração. Vai ter os hinos especiais. Então esses hinos especiais precisam ser cantados, né, de maneira bonita, né, de maneira ensaiada. Então, sempre que vai ter as participações dos louvores, e é por isso que os grupos, né, os departamentos ali, que a igreja está organizada dentro desses departamentos, ou por esses departamentos, eles ensaiam, tem os períodos ali de ensaio, se designa uma pessoa para cantar, uma pessoa que tem uma voz boa, que tem uma voz bonita. Por quê? Porque, antes de mais nada, esses louvores precisam ser louvores aprazíveis mesmo, né? Precisam ser entoados por pessoas que realmente saibam cantar, né? E, é claro, nem todos, né, às vezes têm essa habilidade, mas dentre os membros ali é necessário que se escolha sempre aqueles que melhor interpretam ou melhor têm essa capacidade, essa habilidade, esse talento de cantar. Até porque há de se presumir que nos cultos há pessoas ali que não são crentes, que não são cristãs. E se elas vão ali, de repente, num culto e percebem que mas essas pessoas vão cantar, elas não sabem cantar, não cantam no ritmo, canta tudo desafinado, ao invés de ser algo que venha, de repente, a chamar a atenção daquela pessoa para a beleza com que se apresenta o culto, e ela, através disso, possa vir a se converter também, através da ação do Espírito Santo, às vezes a pessoa pode ficar ali, entrar naquele ambiente e ficar reclamando. Então, daí a importância da gente sempre que nos propormos a fazer algo para o reino de Deus, darmos o nosso melhor. Então, você que é líder, então escolha sempre aqueles jovens que melhor interpretam, aqueles jovens que saibam cantar. Claro, que sejam jovens humildes, né? Que sejam jovens que não estão ali cantando para se aparecer, para se vangloriar, mas procure sempre fazer o melhor. Então vai ter ali os hinos, os cânticos pelos departamentos, vai ter os cânticos especiais também, que os irmãos vão oferecer ao Senhor. E por fim, mas não menos importante, vai ter a ministração da palavra, que é um momento crucial, é o momento central do culto, é o ápice do culto, é o momento da ministração da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus em todos os cultos da Assembleia de Deus deve ter primazia, deve ter prioridade. Então, deixe isso claro aí para os seus alunos. Depois da ministração da palavra, vai ser feita ali a oração
aqueles irmãos que foram impactados, que foram tocados pela palavra de Deus, e também em todos os cultos da Assembleia de Deus, no final é feito um apelo para pessoas que desejam aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e para aquelas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e que desejam se reconciliar. Faça essa pergunta aí para os seus alunos. Se eles não tiverem ali uma caneta, papel, peça para eles utilizarem o bloco de nota ali do próprio celular. Fala assim, ó, vamos fazer aí um resumo, aí, um roteiro de como que é uma liturgia de um culto dentro daquilo que vocês observam. E assim, isso vai dar bastante dinamismo. O segundo subtópico nos diz assim, ordem no culto. A respeito do culto, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte, entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Então está falando aqui de adoração pública. Olha só, é necessário que os jovens entendam que o momento do culto é um momento onde está sendo formalizado a adoração. O momento em que os jovens estão ali dentro da igreja é o momento onde eles vão formalizar a sua adoração, não significando que a adoração se restringe única e exclusivamente ao ambiente da igreja. É um ambiente onde se formaliza, é um ambiente onde se expressa, sendo que a adoração é um estilo de vida onde todas as atitudes do crente, todas as atitudes do jovem remetem àquilo que Deus é, a santidade de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença, a onisciência, a imutabilidade de Deus. Então, o comportamento do jovem fora da igreja, ele precisa refletir aquilo que Deus é na sua grandeza, na sua totalidade. Então, o jovem vai andar em retidão, fazendo coisas e tendo ações, tendo um comportamento que permita com que as pessoas enxerguem Deus na vida daquela pessoa. E com isso, ela está tendo um estilo de vida de adoração. Quando esse jovem está dentro da igreja, no culto, ele vai formalizar aquilo, ele vai tornar aquilo público, quando ele vai expressar palavras que remetem à grandeza de Deus, que remetem à onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, todos os atributos pessoais de Deus e também os seus atributos morais. Então você pode fazer essa apresentação aí para os seus alunos. Você pode também perguntar, a título de dinâmica também, se eles sabem qual a diferença de louvor e adoração, sendo que o louvor diz respeito às coisas que Deus faz. É quando você expressa tudo o que Deus faz, a grandiosidade de Deus através daquilo que Ele faz. E a adoração você expressa com relação àquilo que Deus é, a sua essência, na sua grandeza, na sua majestade e na sua soberania. Então, louvor, aquilo que Deus faz. Você engrandece a Deus, você exalta a Deus por aquilo que Ele faz. E adoração por aquilo que Deus é. O terceiro subtópico nos diz assim, os elementos do culto. Então aí você pode trazer à tona daí aquele questionário que você fez anteriormente, né? Eu destaquei aqui, ó, um culto bíblico tem oração, tem louvor, tem leitura bíblica, tem exposição das escrituras sagradas, tem testemunho, tem ofertas e dízimo. Então todos esses elementos são elementos que cultuam a Deus, que fazem parte do culto, que fazem parte da liturgia. E agora, no segundo tópico, nos diz assim, a diversidade do culto. E o primeiro subtópico diz assim, o culto. Então, o termo culto vem da palavra grega latreia, ou leiturgia, indicando o vocábulo adoratio, ou adoração, prática vital no culto cristão. Adorar é reverenciar. Adorar é reconhecer a grandeza, a majestade de Deus por aquilo que Deus é. Então Deus tem os seus atributos, que são os atributos morais, ou os atributos comunicáveis, e os atributos pessoais, que são os atributos incomunicáveis, que são, falando
dos atributos pessoais de Deus: a onipotência, a onipresença, a onisciência e a imutabilidade e a santidade de Deus. Então, tudo isso são atributos exclusivos de Deus que ele não comunica com ninguém. Agora, a justiça, o amor, a misericórdia, a longanimidade são atributos que Deus compartilha com a humanidade. Por pior que o ser humano possa parecer, ou por pior que o ser humano seja, em algum momento ele ama, em algum momento ele procura a justiça, em algum momento ele procura a lealdade, em algum momento ele procura a misericórdia, ele manifesta isso em algum momento. Então esses são atributos de Deus que Deus comunicou ao homem. Então o momento do culto é onde o crente, o jovem, vai para reconhecer, para expressar tudo aquilo que Deus é na sua grandeza, a partir dos seus atributos morais e a partir dos seus atributos pessoais. Então é importante que o jovem tenha em mente que, não obstante todas as adversidades, todas as lutas que ele passa na sua juventude ou durante a semana, quando ele está no culto é o momento onde ele precisa focar na grandeza de Deus, que Deus a todo momento está no controle. É comum, muitas vezes, nós observarmos jovens que, por conta das adversidades, por conta das aflições, por conta das lutas que ele passa na sua vida, ele tende a desanimar e começar a questionar a grandeza de Deus, começa a questionar a soberania de Deus, começa a questionar a ação de Deus e fazer os seguintes questionamentos: bom, se eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Lembrando, Deus é um Deus de processo. Deus não é um Deus imediatista que faz uma promessa hoje e amanhã ele cumpre. Por quê? Porque ele tem que preparar aquela pessoa para receber tudo aquilo que Deus tem para aquela pessoa, para aquele jovem, para aquele jovem crente. Então é um processo e as coisas não acontecem do dia para a noite, porque existe uma preparação, existe uma ordem de coisas e de eventos que precisam acontecer. E, trazendo aqui só um exemplo bíblico, José do Egito poderia ter feito as mesmas reclamações, ele teria todos os motivos do mundo para reclamar. No entanto, ele permaneceu de maneira resignada, de maneira obediente, fiel e confiante no Senhor, e Deus o exaltou. Então, acho que é importante você fazer essa abordagem. Lembrando que cultuar também diz respeito à oferta. Quando uma pessoa vai no culto, ele vai para ofertar o seu louvor, os seus dons, os seus talentos, os seus valores, né, o seu dinheiro para ofertar também na casa do Senhor. Então, tudo isso faz parte da adoração, faz parte da entrega. Então, é um culto. Mas quer dizer que o crente, que o jovem não pode fazer nenhum tipo de pedido? Não, ele pode pedir também nas suas orações, mas assim, a ênfase do culto não é em petições, e sim em oferta, em agradecimento. Em outros momentos, quando esse jovem estiver orando, ele pode fazer ali as suas petições, pode também fazer as suas reclamações. Nada impede a pessoa de chegar diante de Deus e reclamar, dizendo: Deus, não estou aguentando, estou passando por essa tribulação, por essa luta. Nada impede, mas é sempre importante o jovem ter a consciência, ter o entendimento, ter a compreensão de que Deus, a todo momento, sempre vai permanecer no controle, e o jovem deve sempre permanecer no lugar que Deus determinou que ele permaneça e não sair da presença de Deus. Isso é o mais importante. O segundo subtópico nos diz assim: a diversidade no culto. Então, o culto dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor como forma de adoração. O texto de Eclesiastes diz, capítulo 9, versículo 10, diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, faze conforme as tuas condições. Isso nos permite entender o seguinte, que dentro da igreja há vários dons, há vários talentos, há pessoas com diversidades de dons espirituais e os dons ministeriais, e a oportunidade não significando que num único culto todos esses dons irão se manifestar, mas significa que esses dons estão disponíveis à igreja e que num dado momento esses dons irão se manifestar, cada um segundo a sua capacidade, cada um segundo a graça que Deus lhe concedeu. Lembrando que as pessoas que recebem
o dom e que são usadas ou que são usadas pelo Espírito Santo para ministrar a igreja, nada disso é para a glória da pessoa, é para a glória do indivíduo, mas é tudo para a glória de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar é para a edificação e o fortalecimento da igreja, sendo que o irmão que tem o dom A ou o irmão que tem o dom B não é um mais importante ou menos importante do que o outro. Por quê? Porque são todos igualmente importantes e todos estão contribuindo com o seu dom, com o seu talento, com o crescimento e o fortalecimento da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então aí fala da diversidade de dons. E eu destaquei aqui que isso é da igreja, de dentro da igreja, onde os dons, os ministérios são manifestados e são ministrados aos crentes, e aquele crente que muitas vezes o seu dom não é manifestado dentro da igreja, às vezes é para ser fora também. Mas às vezes ele precisa de um incentivo, ele precisa de um encorajamento para que o dom que é ministrado ali dentro da igreja através de determinados irmãos que têm aquele dom, que têm aquele chamado para orientar, para fortalecer, para encorajar, para motivar, para incentivar e para que aqueles irmãos cujos dons não se manifestam especificamente dentro da igreja possam se manifestar fora, e assim a obra de Deus vai crescendo e assim a obra de Deus vai se fortalecendo. Então, às vezes é de dentro para fora. Os crentes são edificados, os crentes vão ali para como se fosse um quartel-general e eles recebem ali as instruções, eles recebem ali o encorajamento, eles recebem ali o revestimento do Espírito Santo, eles recebem ali a ousadia do Espírito Santo e dali eles saem para o mundo afora para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você pode destacar isso aí com os jovens. E a unidade na diversidade. Como eu falei antes, o terceiro subtópico, unidade na diversidade. Nenhum crente é mais importante do que o outro, nenhum crente é mais relevante do que o outro. Então, todos precisam trabalhar em conjunto, buscando sempre um único propósito, buscando sempre um único objetivo. E, para falar disso, a gente trabalha aí com questão de perfis comportamentais e a gente sabe que existem vários perfis, e a gente sabe que existem vários temperamentos e cada temperamento desse, cada perfil comportamental desse vai ter dentro da igreja uma utilidade. Claro, começando a partir das famílias, pensando aí na questão do jovem, onde ele vai ter o pai, vai ter a mãe, vai ter os irmãos, cada um com um comportamento, com um temperamento completamente diferente um do outro. Então essa diversidade que começa na família, que é a célula da sociedade, ela vem para dentro da igreja e esses dons, essa diversidade de perfis comportamentais também vão ser aplicados, vão ser aproveitados no reino de Deus. Então você tem unidade na diversidade. Por mais que um crente, por mais que um irmão tenha um temperamento, tenha um perfil comportamental completamente diferente um do outro, ambos para o reino de Deus tem a sua importância e tem a sua relevância. E é por isso que todo crente deve estar nos cultos aprendendo a andar em humildade, como o apóstolo Paulo diz, considerai os outros superiores a si mesmo, porque você está andando em humildade e sabendo que você também depende daquele outro irmão. Nenhum crente consegue sobreviver isolado, consegue sobreviver sozinho. Ele precisa da unidade, ele precisa da comunhão. Como diz o Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como o saudoso pastor Valmor Leonel Batista dizia, nós estamos reunidos e unidos. Nós nos reunimos na igreja, mas nós não estamos ali apenas reunidos. Não tem apenas um grupo de irmãos ali, cada um com um propósito. Não, nós temos ali um único propósito, que é adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Então nós estamos reunidos e unidos num só propósito e num só objetivo, que é a adoração ao Senhor. E no tópico 3, nós temos a exposição das Escrituras no culto. Então isso aqui é um tema bastante importante, é um tópico bastante importante, a exposição das Escrituras no culto. Esse é o tópico 3. O primeiro subtópico diz assim, expondo as Escrituras. Aquele obreiro,
aquele pastor, aquele presbítero, aquele irmão que foi designado para expor as Escrituras tem que ser uma pessoa que realmente conheça a Bíblia. Daí a importância, professor, de você enfatizar aí para os seus jovens a busca pela palavra de Deus, adquirir a sua lição física da Escola Bíblica Dominical para que ele possa aprender a exposição da palavra, para que ele possa ter propriedade para falar da Bíblia Sagrada. Isso aqui não quer dizer, por exemplo, que o pregador, o jovem que vai expor a palavra, ou o pregador, o pastor, o presbítero, ele vai ali fazer uma ostentação de conhecimento histórico, geográfico, exegético, hermenêutico. Ele não precisa fazer isso. Mas, concernente à Bíblia, ele precisa ter propriedade no conhecimento da Bíblia, dos principais textos, a sua aplicabilidade. E eu sempre falo assim, ó, que toda mensagem bíblica, seja ela do Antigo quanto do Novo Testamento, precisa ser uma mensagem cristocêntrica. Mesmo que você pegue uma mensagem lá do Antigo Testamento, falando dos profetas, falando de Elias, falando de Moisés, falando de Davi, você, como pregador, você precisa dar cristocentricidade nessa mensagem. Então, essa mensagem não pode simplesmente se limitar, se restringir a dados históricos, a dados culturais, a dados sociais da época. Você pode fazer essa abordagem, mas em toda essa exposição você precisa mostrar como é que Cristo está presente, como é que Cristo está revelado e como é que a obra de Cristo pode ser expressa dentro daquela mensagem que você está expondo. Então tenha bastante cuidado, tenha bastante critério quando você vai fazer um sermão, elaborar um sermão, você tenha esse cuidado de ser cristocêntrico. Em todo momento a mensagem precisa ser cristocêntrica. Então você precisa, para isso, obviamente, conhecer a Bíblia. E como diz o nosso pastor presidente, que é o pastor Sérgio Melchior, você quando está pregando a palavra, meu irmão, você ali naquele momento, você não é um psicólogo, por mais que você tenha formação em psicologia, você não precisa fazer uma exposição a respeito de psicologia. Se você é formado em direito, você não precisa fazer uma exposição a respeito de direito. Se você é um administrador de empresa, você não precisa fazer uma exposição a respeito de administração, porque de repente vai ter pessoas ali que entendem muito mais desse assunto do que você. O que você precisa naquele momento, quando você está com a palavra para ministrar, ou para ministrar a palavra à igreja, você precisa ter propriedade na Bíblia Sagrada. Você precisa ser um conhecedor da Bíblia Sagrada dentro da mensagem que você se propôs a pregar, que o Espírito Santo colocou no teu coração. Então, deixe isso aí enfatizado aí para os jovens. E o segundo subtópico nos diz assim, louvores que pregam as Escrituras. Da mesma forma como a mensagem da palavra de Deus precisa ser cristocêntrica, também os louvores que são ministrados precisam ser também cristocêntricos. Então não é possível que se veja ou que se tenha assim uma prevalência de louvores dentro da igreja que foca somente no eu, que foca somente no indivíduo, que foca somente na pessoa. Não, os louvores precisam ser cristocêntricos, exaltando a obra expiatória de Cristo, falando de tudo aquilo que Deus fez, falando de tudo aquilo que Deus é, da sua majestade. E com relação a isso, nós temos a harpa cristã. Então a Assembleia de Deus adota como um inário oficial a harpa cristã, onde nós temos ali vários hinos cujas as letras e as melodias fazem com que o crente reflita a respeito das doutrinas e das verdades que nós assembleianos pregamos. Eu citei aqui, peça aí a título de dinâmica também, só para gerar uma interação aos seus alunos, para que eles apresentem aí quais são os louvores que mais chamam a atenção deles. Eu destaquei aqui, ó, Chuva de Graça, o número 1 da harpa cristã, o número 3, Plena Paz e Santo Gozo, o número 8, Cristo Jesus é o fiel amigo, o hino de número 15, que é o hino da conversão, o número 20, que é Olhai para o Cordeiro de Deus, o número 33, com tua mão segura bem a minha, 141, guia-me sempre, meu Senhor,
Número 200, quão bondoso amigo é Cristo. Peça aí para que os seus alunos apresentem e falem dos hinos da harpa que mais os chamam a atenção. É só hino da harpa? Não, pode ter outros louvores também, louvores contemporâneos que são inspirados também, mas a Assembleia de Deus adota como seu hinário oficial os hinos da harpa cristã. O terceiro subtópico diz assim, pregando as Escrituras. Então, o principal momento do culto é o momento da ministração da palavra. Então, você aí que é um líder de jovem, é um professor, quando você tem a oportunidade de dirigir, de conduzir aí um culto de jovens, dê espaço, dê tempo apropriado para a palavra de Deus, no mínimo meia hora de ministração, meia hora, 40 minutos de ministração. Né? E a pessoa que você convida para pregar, que ela tenha realmente conteúdo e ela tenha bagagem também para poder ministrar durante esse período. Então você de repente chama aí uma pessoa, né, que é despreparada, que não tem condições de ministrar a palavra, ele chega ali, em 15 minutos ele prega, Deus age e opera em 15 minutos, é claro que opera também, né? Isso a depender da ação do Espírito Santo, isso pode acontecer também, mas via de regra, que seja um ministrante, que seja um pregador, que tenha realmente, que você saiba que ele tem propriedade, que ele tem conteúdo, que é uma pessoa que se esmera em conhecer a palavra de Deus, que seja um frequentador da escola bíblica dominical, que seja um discipulador, e assim ele vai ter condições de pregar a palavra de Deus. E falando ainda de pregar a palavra de Deus, né, que ele seja um discipulador, porque Jesus deixou claro, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então esse é o nosso principal papel, esse é o nosso principal objetivo, e com isso a gente viu aí, dentro dessa temática aqui, a doutrina bíblica deve fazer parte do culto. Partindo aqui para a nossa conclusão, nós temos o seguinte, esta lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando o seu padrão bíblico. A ordem no culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo para que os seus objetivos de adoração, edificação, sejam alcançados. Por isso, aprendemos a respeito da importância da ordem no culto, a diversidade e a exposição, ou a diversidade e a exposição das Escrituras. Eu agradeço você, meu irmão, professor, professora que esteve comigo até aqui, e eu desejo que Deus te abençoe grandiosamente e até o nosso próximo encontro.